Na aula de hoje nós vamos falar sobre os transtornos de ansiedade. Eu optei por fazer uma introdução, porque os transtornos de ansiedade eles têm características gerais, subjacentes, que a gente pode compreender todos, e aí depois eu vou falar sobre cada um e as suas especificidades, seus critérios diagnósticos. Então, primeiro a gente tem essa visão um pouquinho mais ampla de cada um deles. Então, dentro dessa categoria do DSM-5 de transtornos de ansiedade, os primeiros que a gente vai ver são transtorno de ansiedade de separação e mutismo seletivo. Aqui a gente já vê uma primeira mudança em relação ao DSM-4, porque esses dois transtornos são transtornos que geralmente são diagnosticados na infância e eles ficavam dentro dessa categoria no DSM-4, transtornos diagnosticados pela primeira vez na infância e na adolescência. E aí no DSM-5 essa categoria deixa de existir e os transtornos são realocados nas categorias gerais, onde eles compartilham algumas características. Outra mudança que vocês vão ver é a falta do TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e do TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. No DSM-5, esses dois transtornos saem da categoria transtornos de ansiedade e ganham categorias próprias adicionados de outros transtornos. Então, por esse motivo, eles não constam aqui e a gente vai vê-los também posteriormente em outros vídeos. Então, além do transtorno de ansiedade de separação, do mutismo seletivo, a gente vai ter a fobia específica, o transtorno de ansiedade social, também conhecido como fobia social, o transtorno do pânico, a agorafobia, uma outra mudança também. A agorafobia, ela era no DSM-4 um especificador, ela não tinha status de transtorno mental e agora ela ganha um status de transtorno mental, tendo código próprio, tendo seus critérios diagnósticos próprios, podendo ser diagnosticado separado do transtorno do pânico. Então, a gente tinha transtorno do pânico com ou sem a agorafobia era um especificador, agora a agorafobia é um transtorno. Então, se eu entendo que no transtorno do pânico tem também a agorafobia, eu vou ter uma comorbidade, eu vou ter os dois códigos diagnósticos, o que é também uma diferença em relação ao DSM-4. E o transtorno de ansiedade generalizada, também conhecido como TAG. Então, esses são os principais transtornos que nós vamos ver, e nesse vídeo agora a gente vai falar das questões gerais que permeiam os transtornos. Então, a primeira questão importante é a gente definir o que é a ansiedade, né? Para a gente entender a diferença aí do que é normal, do que é patológico. Então, a ansiedade, ela é um sistema de resposta cognitiva, então ela vai ser composta por pensamentos, ideias, imagens mentais. Afetiva, então ela também vai ser composta por uma resposta emocional. Fisiológica, então é muito claro, é muito habitual sintomas fisiológicos que nós vamos ver: taquicardia, sudorese, tremores, enfim. Então, ela geralmente vem acompanhada também de sintomas fisiológicos. Nós vamos ver que cada transtorno mental ele vai ter mais ou menos sintomas fisiológicos associados. Então, por exemplo, quando a gente falar de transtorno do pânico, os sintomas fisiológicos eles são preponderantes, eles estão muito presentes. Quando a gente falar do TAG, do transtorno de ansiedade generalizada, em geral eles vão aparecer, mas os aspectos cognitivos eles têm uma preponderância maior, eles têm um destaque maior. Então, todas essas características da ansiedade a gente vai ver nos transtornos, todos os transtornos de ansiedade, mas a gente vai ver que alguns ganham mais ou menos destaque dentro de cada transtorno em especial. E também uma resposta comportamental característica. Tudo isso vai configurar o que o Clarke e o Beck chamam de modo de ameaça. Ou seja, quando esse modo de ameaça é ativado, nós vamos ter uma reação em cadeia de todos esses componentes da ansiedade, que é ativado então
quando eventos ou circunstâncias antecipadas, ou seja, eu tenho um evento, eu tenho um acontecimento, a previsão desse evento, então por isso que é antecipada, é considerada altamente aversiva. Então é algo que para mim é ruim, que eu não gosto, que eu não quero, que pensar naquilo que está por vir traz o meu modo de ameaça à tona, porque são percebidos como eventos imprevisíveis. Eu não tenho, alguns eu tenho como prever, por exemplo, dentro do transtorno de ansiedade social, eu tenho um trabalho para apresentar. Então eu tenho data, eu tenho horário, só que isso vai aumentar, trazer o meu modo de ameaça à tona, porque eu consigo saber quando ele vai ser, e quanto mais próximo ao evento, mais o meu modo de ameaça ele vai estar ativado. Mas outros eventos, eles podem não ser previsíveis, como por exemplo, um ataque de pânico, na fobia específica, o encontro com um objeto fóbico. Então, a ansiedade, ela tem esse componente de estar muito focada no evento que está por vir e trazer essa ideia da imprevisibilidade, aumentando o nível de ansiedade. São vistos também como incontroláveis. Então, uma grande questão aí do ansioso, né, patológico, digamos assim, é que ele tem uma necessidade de controle, ele tem uma necessidade de prever como os eventos vão acontecer. E aí, a ansiedade, ela traz essa ideia de incontrolabilidade. E a ideia também de que esses eventos poderiam potencialmente ameaçar os interesses vitais do indivíduo. Então, as minhas expectativas de vida, aquilo que para mim é relevante, o que para mim é importante, eu sinto ameaçado na iminência, na ativação desse modo de ameaça. Então, a gente tem que entender que a ansiedade, ela tem esse elemento, né, de todos esses componentes juntos, configurando então esse modo de ameaça. A diferença da ansiedade para o medo. O medo é uma emoção básica que é ativada quando a nossa vida está em perigo. Então a gente tem que pensar que o medo, ele tem uma função primordial na nossa vida, que é a preservação. Então a ausência do medo, ela é problemática, porque o indivíduo ele acaba se expondo ao risco e colocando a sua vida em perigo. O excesso de medo, ele é um problema, porque muitas vezes ele paralisa a pessoa em relação aos enfrentamentos que ele poderia ou que ele deveria fazer. Então, medo todos nós sentimos e ele tem um componente de via cerebral rápida, onde ele é ativado para que a gente tenha uma resposta comportamental igualmente rápida no sentido de preservar a nossa vida. A ansiedade, ela também é um componente presente na vida de todo mundo. Espero, né? Então eu costumo brincar assim, que uma pessoa desprovida de ansiedade é alguém que é difícil até de trabalhar, porque ela não tem essa mobilização para ação, né? Então a ansiedade num ponto ótimo, ela é importante, ela nos ajuda, mas quando ela passa de um ponto ótimo, aí ela começa a trazer prejuízo para o indivíduo. Então, também é importante a gente pensar que a ansiedade é um sentimento normal, que todo mundo tem, mas ela tem que estar presente na medida certa. Então, a gente vai ver alguns parâmetros para compreender quando que essa ansiedade ela pode estar sendo excessiva e aí então ser considerada como patológica dentro de um transtorno mental. Bom, então, ansiedade normal versus patológica. Primeiro elemento que o Clark Beck trazem para a gente pensar aí nessa diferença. A ansiedade é baseada em uma suposição falsa ou raciocínio falho sobre o potencial para ameaça ou perigo em situações relevantes. Então, quando
eu vou basear a minha ameaça numa distorção cognitiva quando eu aumento em demasia a ameaça, o perigo de uma dada situação, em outras palavras, né? Quando eu catastrofizo esse raciocínio, essa a avaliação ansiosa, então isso está me levando para uma ansiedade patológica. Eu tenho uma visão desproporcional em relação ao perigo real de um dado evento. 2. A ansiedade realmente interfere na capacidade do indivíduo de enfrentar circunstâncias aversivas ou difíceis? Então, todos nós passamos por situações, por momentos desagradáveis, em que nós ficamos ansiosos, em que nós ficamos preocupados, isso faz parte da vida. Mas a minha ansiedade, ela tá me travando, ou seja, ela tá me impedindo de enfrentar, de lidar com esses momentos difíceis. Então, por exemplo, eu preciso ter uma conversa importante com o meu patrão em relação a um erro que eu cometi. E talvez eu possa levar uma crítica, eu posso levar uma advertência, ou eu posso talvez até ser demitido, né? Então eu não consigo lidar com isso, eu sofro muito e eu acabo não enfrentando. Então, isso é uma dificuldade. Ou, por exemplo, numa fobia específica, eu tenho um medo terrível de avião, eu fico muito ansiosa, muito tensa, e eu tenho uma viagem muito importante para fazer, e não dá para ir de ônibus, por exemplo. Eu enfrento, eu vou ou eu acabo não indo. Então, quando a ansiedade ela interfere nesse enfrentamento de situações difíceis, então isso também é um outro elemento para a gente pensar que essa ansiedade ela tá patológica. 3. A ansiedade está presente durante um período prolongado de tempo, ou seja, se eu for pensar ao longo do meu dia, ao longo da minha semana, ao longo de um mês, quantos por cento do tempo eu estou em estado ansioso? Meu modo de ameaça, ele está ativado. Então, essa quantidade de tempo que eu permaneço num estado ansioso também é uma informação importante para a gente pensar nessa ansiedade como estando já problemática, como já trazendo dificuldades na minha vida. 4. O indivíduo vivencia alarmes falsos ou ataques de pânico. A gente vai ver que os ataques de pânico, a gente vai ver os ataques de pânico dentro do transtorno do pânico, mas a gente vai ver que esses ataques eles podem acontecer dentro de outros transtornos de ansiedade. Então, por exemplo, eu posso ter um transtorno de ansiedade social e aí na iminência de uma exposição social ou durante a exposição social eu ter um ataque de pânico, ou eu posso ter um ataque de pânico esporádico, isolado, ausente aí de um transtorno mental associado, mas quando frequentemente eu tenho ataques de pânico ou esses alarmes falsos, né? Eu tenho respostas de sobressalto excessivas, então isso também é um outro indicativo de uma ansiedade patológica. Item 5. A ansiedade é ativada por uma variedade razoavelmente ampla de situações envolvendo perigo potencial relativamente leve. Então eu tenho que pensar assim: quantas situações, quantos eventos trazem a minha ansiedade à tona? Em que momentos que essa ansiedade ela é ativada? Então, se a gente for pensar, eu exagero o grau em que eu percebo um estímulo, um evento, uma situação futura como potencialmente perigosa. A partir dessa vivência de ansiedade, eu tenho evitado, eu tenho fugido, eu tenho não lidado com situações de enfrentamento que eu deveria enfrentar. Eu tô com muitos sintomas de ansiedade presentes por um período significativo de tempo. Eu tenho sentido resposta de sobressalto, alarme falso, ataques de pânico, e isso tem
se mostrado em vários contextos e situações. Então aqui a gente tem um alarmezinho dizendo: opa, pode ser que eu esteja sofrendo de algum transtorno de ansiedade. A grande questão então seria identificar qual seria esse transtorno. Então, como a gente vai ver, o que vai diferenciar os transtornos de ansiedade seria o objeto que elicia, o objeto que ativa a minha ansiedade. Porque, em tese, né, os sintomas que a gente vai ver a seguir, eles seriam muito semelhantes. Bom, então, que componentes fisiológicos eu tenho quando o meu modo de ameaça é ativado? Então, vocês vão ver, né, para quem está se identificando com um quadro de ansiedade, talvez você perceba alguns desses sintomas que eu vou falar agora, né? Ah, você precisa ter todos? Não, como eu falei, cada transtorno de ansiedade, ele vai ter mais ou menos sintomas fisiológicos, cognitivos, então a gente não vai ter necessariamente todos os sintomas que eu vou falar a seguir, mas eles podem estar presentes em maior ou menor grau nos transtornos de ansiedade. Então, primeiro, aumento da frequência cardíaca e palpitações. O meu coração acelera, né? Então a gente consegue pensar aí nesse modo de ameaça muito claramente, como quando, por exemplo, eu me deparo com uma ameaça real. Então eu tenho um leão na minha frente. O meu corpo, ele tem que se preparar para lutar ou fugir. Seria mais esperto nessa situação a gente fugir, né? Mas dependendo da situação, lutar seria uma resposta adequada também. Então, quando eu me deparo com um leão, o que meu corpo traz? Ele traz uma série de situações, de sensações fisiológicas que preparam o meu organismo para essas duas situações, para lutar ou para fugir. A grande questão é que na modernidade, uma série de eventos disparam o nosso modo de ameaça e não são realmente ameaçadores à vida. E aí que é o problema, né? Então, um dos sintomas que a gente consegue perceber mais claramente, mais facilmente, é o meu coração disparado, é o meu coração batendo mais rápido. Falta de ar, respiração rápida, sensação de sufocação. Então também a respiração às vezes ela acaba ficando mais curta, mais ofegante, podendo chegar aí, né, num nível mais extremo, a uma sensação de sufocação, de que o ar não passa, de que eu não consigo respirar. E aí a gente tá aqui em tempos de pandemia, de isolamento social para alguns, outros já voltaram mais ou menos à sua rotina. Então a gente tem esse sintoma, né? Porque na Covid, no coronavírus, a gente tem aí essa sensação de falta de ar, de sufocação, mas no quadro de ansiedade eu também tenho, né? A diferença é que na doença, no Covid, a gente vai ter isso de uma maneira muito mais permanente aí ao longo do dia, ao longo dos dias em que a doença ela tá instalada. E no quadro de ansiedade, não, eu posso ter picos de maior ansiedade, de menor ansiedade, onde eu consigo respirar um pouquinho melhor, né? Então esse pode ser um outro sintoma. Dor ou pressão no peito. Então a pessoa ela relata dores no peito, uma pressão no peito, e aí lá no transtorno do pânico a gente vai ver que muitas vezes a pessoa confunde esse sintoma com ataque cardíaco. Ela sente uma dor profunda, algumas pontadas no peito, e aí isso de uma maneira muito intensa, que ela acaba acreditando que ela tá tendo um ataque cardíaco, né? Tanto que muitas vezes ela vai parar num pronto atendimento. Tontura, sensação de cabeça vazia. Então, às vezes ela levanta subitamente, não é labirintite, né? Mas ela se sente tonta, parece que a cabeça dela tá vazia. Sudorese, ondas de calor e calafrios. Então, ao mesmo tempo, ela sua bastante, né? A gente brinca que o braço que parece que tem uma pizza embaixo, né? Que sua bastante, as mãos suam.
Claro que também a gente tem que fazer uma diferenciação. Às vezes a gente tem quadros de hiperidrose, tem algumas pessoas que fazem até alguns tipos de cirurgia para diminuir isso. Então, não necessariamente elas vão estar ansiosas, mas é um quadro mais específico. Mas, Aline, como que eu vou diferenciar? Porque nas situações que me deixam ansiosa, que me deixam tensa, então eu tenho esse suor em excesso ou essas ondas de calor, mas eu não tô na menopausa, né? E também os calafrios. Então veja que cada um desses sintomas a gente pode ter em outros contextos. A grande diferença seria o período de tempo que isso está presente e se isso vem associado aí com os outros sintomas de ansiedade que a gente vai discutir. Náusea, dor de estômago ou diarreia. Então, algumas pessoas dentro desse quadro ansioso, né, desse período aí em que o modo de ameaça está ativado, elas podem ter diarreia ou também uma náusea, um estômago embrulhado, um mal-estar gástrico dentro de um quadro aí de sintomas fisiológicos da ansiedade. Tremor, agitação, então a pessoa ela vai relatar que ela tá com as mãos trêmulas, ela olha para as mãos, ela consegue verificar isso. Formigamento ou dormência nos braços ou nas pernas, então isso pode também dar, além de um desconforto, um desespero, né? Eu tô com meus braços dormentes, eu não tô sentindo direito, parece que a minha perna não responde direito, né? Então esses sintomas também podem vir dentro de um quadro ansioso. Tensão muscular e rigidez. Esse é um sintoma muito comum, muito característico do TAG, do transtorno de ansiedade generalizada, né? A pessoa ela fica tão preocupada que ela acaba trazendo uma tensão física, então dores no ombro, muitas dessas pessoas recorrem a massagens relaxantes para diminuir essa tensão corporal, mas isso vem então dessa rigidez, dessa tensão que acaba indo para os músculos. Então a gente vai ver depois uma técnica chamada relaxamento muscular progressivo, que é muito bacana, que é muito útil para esses casos em que a tensão muscular e a rigidez são um sintoma característico do quadro de ansiedade da pessoa. E também a sensação de boca seca, né? Também lembrando que isso pode advir de um efeito colateral de alguma medicação, mas a gente teria que diferenciar também como podendo ser derivado desse modo de ameaça ativado. Bom, a gente tem também alguns sintomas cognitivos, tá? Que sintomas configurariam então? Pensamentos, imagens, ideias que configuram aí esse quadro ansioso. Então, por exemplo, medo de perder o controle, de ser incapaz de enfrentar. Uma das questões fundamentais no modelo do Clark Beck para a ansiedade seria essa visão do indivíduo sobre os próprios recursos de enfrentamento diante da ameaça em potencial. Então, a pessoa com quadro, com transtorno de ansiedade, ela desmerece, ela desqualifica os próprios recursos pessoais de enfrentamento. Então, ela acredita que ela não é capaz de lidar com a ameaça. Ela pensa que ela não tem os recursos necessários para lidar com aquela dificuldade. E também esse medo de perder o controle. Então, por exemplo, os meus sintomas fisiológicos, eles estão tão intensos que eu acho que eu posso vir a desmaiar, que eu acho que eu posso desenvolver um ataque de pânico, que eu acho que eu não vou ser mais responsável, que eu não vou estar mais no controle de mim mesma. Então, isso é um medo muito comum das pessoas com quadro de ansiedade. E aí, por isso que muitas vezes elas acabam evitando determinadas situações por esse medo de perder o controle. Medo de ferimento físico ou morte. Então, num quadro de pânico, por exemplo, a ideia de morte, ela é iminente. A pessoa, ela tem uma crença
arraigada de que ela pode morrer de um ataque cardíaco. Então, muitas vezes ela faz uma peregrinação por médicos, cardiologistas, pronto atendimento, e aí quando ela recebe esse diagnóstico de transtorno do pânico, ela fica incrédula muitas vezes, porque como assim, né? Eu que sei, doeu mesmo, eu me senti sufocada mesmo, os meus braços ficaram dormentes, como assim eu não tô morrendo, né? Então, às vezes ela demora a acreditar que é um transtorno e acaba recorrendo a vários médicos, aí tendo o mesmo diagnóstico, acaba muitas vezes se convencendo de que se trata de um transtorno de ansiedade. Medo de ficar louco, né? Então essa ideia da loucura, ela permeia muito a mente, o imaginário das pessoas, e aí o transtorno de ansiedade, ele traz essa característica da falta de controle. Então o indivíduo muitas vezes ele tem essa sensação de que se eu perco o controle sobre o meu corpo, sobre aquilo que eu sinto, sobre os meus pensamentos, então deve ser que eu não tô legal, deve ser que eu tô ficando louco mesmo, né? Então a gente sabe que não é bem assim, mas isso muitas vezes paira como uma ideia aí na mente das pessoas ansiosas. O medo da avaliação negativa pelos outros. Isso aqui é uma questão idiosincrática do transtorno de ansiedade social, né? Como os outros vão me ver, como os outros vão me perceber, o que eles vão pensar sobre mim. Então, essa sensibilidade exacerbada ao que eu acho que os outros pensam sobre mim. E aí, muitas vezes, a gente tem uma distorção cognitiva chamada leitura mental. Eu acho que eu sei o que o outro está pensando de mim, o que o outro está pensando sobre mim. E aí, dentro dessa distorção cognitiva, a gente teria essa ideia, essa certeza de que eu sei, e aí dentro do que eu penso vem a ansiedade. Pensamentos, imagens ou recordações aterrorizantes. Então a gente também tem uma tendência a se recordar de momentos, de situações em que eu estive em perigo. Então esse modo de ameaça, ele também tende a trazer memórias mostrando o quanto que eu não consegui manejar, o quanto que eu não consegui lidar, ou memórias em que eu me senti ameaçado. E esses pensamentos ou imagens, as imagens, elas são uma forma de pensamento automático e elas são muito fortes. Muitas vezes o indivíduo ele tem dificuldade de identificar essas imagens. Então, na terapia, esse é um processo fundamental de identificação desses pensamentos e dessas imagens. Então, por exemplo, eu posso ter uma imagem mental de uma pessoa muito crítica, com uma expressão facial de raiva, de alguém maior do que eu. No meu caso, não é difícil ser maior do que eu, né? Mas, assim, de uma proporção aumentada, diferente do que a pessoa realmente é, porque eu me sinto menor, porque eu me sinto sobrepujada. Então a gente tem essas questões aterrorizantes. Se eu pensar num quadro de fobia social, né, eu me lembro de uma aula de psicopatologia onde eu trabalhava com a apostila e tinha uma imagem de uma aranha. Aí uma aluna riscou a aranha, ela falou: não consigo nem olhar para essa aranha que você desenhou aqui, né, que tá ilustrada aqui. Então ela acaba criando um cenário mais aterrorizante do que realmente é. Percepções de irrealidade ou afastamento. Então, dependendo do grau, do nível de ansiedade, a pessoa ela pode ter uma sensação de desrealização, então uma percepção do ambiente diferente do que ele realmente é. Por exemplo, se eu tenho claustrofobia, que é uma fobia de espaços fechados, pequenos, e aí eu tô num elevador, eu tenho essa vivência do elevador como ele sendo menor, como ele sendo mais sufocante. Então a minha percepção do ambiente, ela pode ser diferenciada por conta desse quadro de ansiedade. Outra coisa,
concentração deficiente, confusão, distração. Então a gente viu, aí vem a questão do diagnóstico diferencial. A gente viu lá na depressão que a dificuldade de concentração pode ser um sintoma depressivo, como também pode ser um sintoma cognitivo da ansiedade. Então, a gente tem que fazer aí o diagnóstico diferencial, mas a gente sabe também que há grande comorbidade entre transtornos depressivos e transtornos ansiosos. Mas, de qualquer maneira, é aquela situação que talvez muitos de vocês estejam vivendo nesse momento. Eu tô num quadro de pandemia, onde a minha vida, a vida de pessoas que eu amo está ameaçada, né? De repente tá aqui em Campo Grande, o quadro geral não tá tão grave, mas os meus familiares moram em São Paulo, que é o epicentro da doença, e aí como que eu vou ler, como que eu vou estudar? Eu não consigo me concentrar, eu me distraio, daqui a pouco eu pego o celular, olho as notícias, enfim. Então, o meu nível de ansiedade está aumentado, o meu modo de ameaça ele tá ativado, né? Eu tenho pensamentos catastróficos de que as pessoas que eu amo podem morrer, ou de que eu posso me contaminar, ou, por exemplo, eu tive que voltar ao trabalho, passei aí por um período de isolamento social, e aí dentro desse período que as pessoas acham que vai ser o pico da doença, eu tenho que voltar a trabalhar. Como que eu me concentro no trabalho? Aí o meu colega vem e chega perto de mim no trabalho, e ele não veio de máscara, e aí ele conversa comigo, eu sinto uma gotícula de saliva me tocando. Como que eu me concentro no trabalho? Né? Então, esse modo de ameaça ativado, ele pode dificultar essa concentração em atividades que requerem aí uma atenção mais focada. Uma outra questão, né? Estreitamento da atenção, hipervigilância para ameaça. Se algum de vocês que está me ouvindo tiver aí o medo chegando quase, ou talvez chegando mesmo, numa fobia de cães, por exemplo, vocês vão me dizer que, Aline, eu sei quando o lugar que eu vou tem cachorro, porque eu já ouço um latido de longe, né? Ou, por exemplo, se você tem fobia de algum inseto, você caça aquele inseto, você acha, aí a pessoa vai me dizer assim, Aline, mas parece que eles me perseguem. É só porque eu tenho fobia disso que em todo lugar que eu vou tem. Não. É que você, dentro do seu quadro de fobia, tem um sistema de alerta, de hipervigilância para o conteúdo ameaçador. Então, quando a gente está num quadro ansioso, a gente tende a prestar mais atenção para o estímulo fóbico. A gente tende a prestar atenção na situação de ameaça. Então, por exemplo, dentro do transtorno do pânico, o indivíduo ele costuma ter uma hipervigilância aos sintomas fisiológicos. Meu coração tá disparado. Bom, mas é porque eu corri para pegar o ônibus? É porque eu acabei de fazer uma atividade física? O que a pessoa com transtorno do pânico vai pensar? Tô tendo um ataque de pânico, né? Uma pessoa com ansiedade social, ela vai ter uma hiperreatividade, uma hipervigilância em relação a estímulos, a eventos que possam trazer uma avaliação negativa. O meu rosto tá vermelho, as pessoas vão perceber que eu tô ansiosa, que eu tô com vergonha, e aí que sobe aquele calorão mesmo, porque ela tá hipervigilante a sinais corporais que podem revelar para o outro o quadro de ansiedade dela. Então, uma pessoa que não tem um transtorno de ansiedade, ela pode, num dado momento, estar um pouco mais ansiosa, dado o contexto situacional, mas talvez alguns sintomas passarem despercebidos porque ela não está hiperalerta a esses sinais. Talvez também uma memória deficiente, então uma dificuldade de acessar informações relevantes para a situação, memórias então que não estejam aí relacionadas aos sintomas de ansiedade. Dificuldade de raciocínio,
perda da objetividade. Por quê? Porque como eu tendo a ter um foco na ameaça, como eu tendo a ter uma dificuldade de me concentrar, como eu tendo a ter uma distratibilidade maior, muitas vezes eu não consigo raciocinar, porque o raciocínio ele envolve um tempo, ele é uma ação complexa mentalmente falando, ela não é automática, né? Diferente de varrer uma casa, de lavar uma louça, de tomar banho, até mesmo de dirigir, porque são coisas que eu já automatizei. Então, por exemplo, atividades complexas como estudar, como resolver um problema, isso vai trazer um nível de dificuldade maior dentro de um quadro ansioso. Então, percebam as repercussões que um quadro de ansiedade grave, patológico, pode trazer. Bom, sintomas comportamentais, né? A gente tem muito claramente, muito comumente, a evitação de sinais ou situações de ameaça. Por exemplo, eu tive um ataque de pânico no ônibus. Agora eu não ando mais de ônibus, eu me viro, eu dou um jeito, mas eu só ando de Uber, peço carona ou vou a pé, né? Então, eu evito estar numa situação que se configurou como ameaçadora, porque ali eu tive um ataque de pânico. Eu não vou na casa da minha prima porque lá tem cachorro. Quando é trabalho da faculdade, né, dentro de um quadro de ansiedade social, eu falto a aula nesse dia, eu perco a nota da apresentação. Então, eu evito situações de ameaça. Ou eu tendo a evitar pensamentos, né? Então, se a gente pensar no TAG, por exemplo, que se configura muito claramente em relação a preocupações, então a pensamentos, a cognições, muitas vezes a pessoa ela tende a evitar esses pensamentos, né? Que é uma estratégia que não funciona. É a famosa frase, não pense no urso branco, não funciona, mas as pessoas fazem. Esquiva ou fuga, né? A fuga seria, eu entro em contato com a situação, eu vou para a aula, mas chegou na hora, próximo ao horário do meu grupo apresentar, a ansiedade está tão grande que eu saio, que eu fujo. Então, a gente tem essa evitação, essa fuga, essa esquiva, muito característica, muito comum nos transtornos de ansiedade. Então, o indivíduo ele vai restringindo a vida dele, por isso que muitas vezes o transtorno do pânico vem junto com a agorafobia, porque ele acaba restringindo muito a vida dele, pensando, se eu tive um ataque de pânico em tal lugar, então eu não vou naquele lugar, e eu exerço um certo controle sobre os meus sintomas. E não é bem assim, né? Busca de segurança e reasseguramento. Por exemplo, isso aqui são comportamentos que no processo terapêutico a gente tem que identificar, porque no curto prazo os comportamentos de busca de segurança, eles trazem alívio, né? E aí uma diminuição breve, momentânea do quadro de ansiedade. Mas no longo prazo, eles mantêm o quadro de ansiedade. Então, por exemplo, num quadro de transtorno do pânico, a pessoa anda com um remedinho sublingual na bolsa, né? Tive um sinal de ataque do pânico, pronto, tomei o remedinho. Então, eu vejo o ataque de pânico como desesperador, como eu não tenho habilidade de manejo. E aí, quem cessou os sintomas foi a medicação, e não eu que desenvolvi estratégias de manejo para aquele momento, para aquele ataque, né? Então, por exemplo, uma pessoa com agorafobia ou com transtorno do pânico pode sempre sair com alguém. Quando eu tiver que ir a algum lugar, eu peço alguém para ir comigo.
Então, isso é um comportamento de busca de segurança ou um comportamento de reasseguramento. Por exemplo, na ansiedade social, eu me preocupo com a minha aparência, eu me preocupo se eu não tô parecendo ridícula, se eu não tô chamando muita atenção. Aí eu mando uma foto para minha amiga e falo: amiga, essa roupa tá legal, ficou bonita? Eu pergunto para minha mãe várias vezes antes de sair de casa: mãe, não tá feio, não tá brega, não tá cafona, não tá exagerado? Então isso é o reasseguramento. Ou, por exemplo, num quadro de ansiedade de separação, a criança ela tá lá com pensamento: será que minha mãe tá bem? Será que aconteceu alguma coisa com ela? Será que ela chegou bem no trabalho? Aí eu mando uma mensagem, eu ligo: mãe, tá tudo bem? Chegou bem no trabalho? Ufa, nossa, ai que bom, né? Minha mãe tá bem. Aí eu fico tranquila, ótimo, né? Daqui a pouco, ixi, mas será que os colegas de trabalho dela foram de máscara, estão se cuidando? Mãe, mas você tá passando álcool gel na mão? Você tá ficando longe das pessoas? Né? Então, esse reasseguramento. Na hora, ufa, eu tenho um alívio. Então, essa busca de segurança e reasseguramento, ela diminui a ansiedade no curto prazo, mas ela mantém a ansiedade no longo prazo, né? Ou, por exemplo, quem tem filho e TAG vai entender o que eu tô dizendo. Vamos supor que eu tenho um filho na adolescência que vai pra balada, que sai, ou já adulto jovem que dirige, né? E aí, frequentemente, eu mando mensagem: tá tudo bem? Como é que você tá? Nananã, enfim. E aí o filho fala: mãe, pelo amor de Deus, me dá sossego. Eu não consigo aproveitar a festa porque eu tenho que ficar o tempo todo respondendo as suas mensagens de celular, né? Deixa eu aproveitar, já que eu saí, deixa eu curtir. Claro, fora do nosso período de pandemia, né? Quando a gente podia ir e vir livremente. Então, isso acaba gerando esse comportamento de busca de segurança que é prejudicial para a melhora do transtorno no longo prazo. Então, a gente vai ter que identificar esses comportamentos e eles acabam sendo considerados muletas, né? A pessoa ela se apoia, se ampara nesses comportamentos de busca de segurança para reduzir o quadro de ansiedade. E aí a gente vai ter que trabalhar com isso para que a pessoa consiga lidar com os sentimentos, né, as reações da ansiedade e enfrentar as situações. Inquietação, agitação, então a pessoa ela não consegue focar em alguma coisa, ela levanta, ela senta, ela come, e a gente fala muito agora, né, em fases de, para quem ainda tá em isolamento social: ai, eu engordei, eu tô comendo demais, eu tô descontando a ansiedade na comida, né? Porque daí eu fico inquieto, e aí eu não me concentro, então deixa eu comer alguma coisa, deixa eu pegar alguma coisa. Aí eu fico lá na timeline rodando e não me foco em nada. Tem textão, eu não leio. Eu coloco um filme para assistir, mas eu fico agitado, então eu não consigo parar sentado para assistir o filme. Hiperventilação, né? Então a pessoa ela acaba tendo uma respiração mais curta e aí ela acaba hiperventilando. Congelamento e imobilidade a gente também chama de freezing, né? Então, às vezes, numa situação de perigo, né, de ameaça, a pessoa fala assim, num quadro de ansiedade social, por exemplo, né? A pessoa faz uma crítica direta e ela: eu congelei, eu não consegui falar nada. Eu podia ter falado isso, aquilo, e eu não fiz nada. Eu fiquei igual uma pateta lá parada. Então, esse é o freezing, é o congelamento, né? Que é o famoso fingir de morto. Como estratégia de manutenção da vida, ela tem uma função importante, mas às vezes é uma situação que acaba nos atrapalhando nos quadros de ansiedade. E também uma dificuldade para falar muitas vezes. A pessoa acaba travando e não conseguindo expor pensamentos ou ideias. Então, num quadro de ansiedade social, essa dificuldade para falar, ela é muito nítida, né? Então, às vezes as pessoas olham e falam: meu, você vai apresentar um trabalho, você não tem a espontaneidade? Lê,
né? Põe o slide lá e só lê, pronto, a tua nota não vai ser maravilhosa, não vai ser espetacular, mas pelo menos você cumpre. Não é simples assim, né? Não é só ler. A pessoa gagueja, parece que a voz não sai, é um exercício muito difícil. Então a gente vê sim, muitas vezes, essa dificuldade para falar. E sintomas afetivos, né? Então, nervosismo, tensão, temor, terror. Às vezes a pessoa ela fica aterrorizada. Irritabilidade é muito comum no quadro de TAG, inquietação, impaciência, frustração. Então, além da ansiedade, eu posso ter esses outros sintomas afetivos nesses quadros de transtorno de ansiedade. Bom, outra coisa importante, fundamental, quando eu for falar de tratamento, né? Eu tenho para todos os transtornos e para qualquer quadro que se apresente para uma intervenção, a fase de avaliação, né? Então a gente sabe que a gente tem alguns inventários para avaliar sintomas de ansiedade, né? Então a gente tem a escala Beck de ansiedade, que por enquanto ela precisa de revalidação ali no SATEPS, mas é uma escala que a gente usou por um bom tempo. É a escala Hamilton para sintomas de ansiedade também. E a gente tem também a avaliação clínica dos sintomas. Então, a gente viu uma listagem de sintomas fisiológicos, cognitivos, comportamentais, emocionais. Então, a gente também identifica os sintomas de ansiedade presentes por meio de entrevista de avaliação clínica. A gente tem também, para entrevista diagnóstica infantil, o CSADS, que para o Brasil está adaptado para o DSM-4, a SCID, o MINI, que aí são escalas para avaliação diagnóstica em adultos, para os transtornos com critérios pelo DSM. Então, a gente tem ali algumas maneiras de avaliar, né? Então, a avaliação, ela é parte fundamental, é um pressuposto antes da intervenção. Então, eu não vou me deter, até porque não é o objetivo, em quando eu falar dos transtornos, falar da fase de avaliação. A gente sabe que todo o processo de avaliação, ele pressupõe pelo menos a observação dos comportamentos do indivíduo na sessão, as reações que ele apresenta quando a gente traz algum assunto que para ele é um pouco mais difícil, né? Então, as reações corporais, emocionais, enfim. A gente tem a entrevista, né? Como eu falei, talvez baseada nesses modelos estruturados de entrevista. Como eu tenho alguns testes, algumas escalas, alguns inventários para avaliar, aqui nesse caso, os quadros de ansiedade. Mas uma outra avaliação fundamental para a ansiedade são os gatilhos, os disparadores. Que evento, que situação, que estímulo que traz a minha ansiedade à tona, que faz com que eu me sinta muito ansioso, que ativa o meu modo de ameaça. Então, eu posso ter situações externas, ambientes ou objetos. Por exemplo, a sala de aula para ansiedade social, reunião do trabalho. Então, sempre que tem reunião do meu trabalho, isso dispara a minha ansiedade. Quando eu tô num lugar aberto para agorafobia ou fechado, que sair seja difícil, ou um determinado objeto ou algum animal, né, em relação aos quadros de fobia. Então, eu posso ter gatilhos mais externos, mais concretos, que quando eu me deparo com esse estímulo, o meu modo de ameaça é ativado. Sinais interoceptivos físicos, né? Mudanças corporais, hiperativação fisiológica. Então, no transtorno do pânico, se eu estou
com sintomas fisiológicos de ansiedade, então é um sinal de perigo, né? Então, a ativação maior, ou por exemplo, né, respirei, parece que o ar não entrou, opa, tô tendo um ataque de pânico, é um ataque de pânico, então isso já é um gatilho para minha ansiedade. Algum sintoma fisiológico é o gatilho, é a ativação para o meu quadro de ansiedade. E sinais cognitivos, se a gente for pensar no toque, né, que ele sai no DSM-5 dos transtornos de ansiedade, mas ele é um transtorno que tem um componente de ansiedade, né? Então, os pensamentos intrusivos no toque. Ah, eu tô contaminada. Nossa, eu tô contaminada, então eu preciso tomar um banho, eu preciso lavar a mão. Ou, por exemplo, no tag, né? Minha mãe tá bem? Eu vou ter que ligar para ela. Será que ela tá bem mesmo? Então, quer dizer, o pensamento intrusivo, eu tava fazendo outra coisa e aí me vem esse pensamento e esse pensamento, ele dispara, ele é o gatilho para minha ansiedade. Ou alguma imagem, por exemplo, de o meu filho doente, né? Então, lá num quadro de tag vem a imagem do meu filho doente e aí dispara a minha ansiedade. Ou na ansiedade de separação, eu venho uma imagem de um sequestrador levando a minha mãe. Então, vem o meu modo de ameaça e isso traz a minha ansiedade à tona. Então, a gente tem que pensar todas essas possibilidades de gatilho, internos, fisiológicos, pensamentos, imagens, como alguma coisa externa do ambiente. E a gente precisa investigar, identificar todos esses gatilhos, porque o indivíduo ele vai precisar lidar com eles. Bom, respostas defensivas automáticas associadas à ativação do modo de ameaça, né? Então, quando eu tenho uma ativação do modo de ameaça, o que eu vou ter como uma resposta automática? Em termos comportamentais, como a gente falou, a evitação, a esquiva, a fuga e a imobilidade, né? Então, é o freezing ou congelamento, ou a fuga, eu fujo, eu entro em contato e saio dali, ou eu evito, eu nem entro em contato. Então, essas são as respostas comportamentais típicas de um quadro ansioso. E aí a pessoa ela vai restringindo a vida dela. Uma resposta cognitiva automática, uma tentativa de evitação atencional. Eu tento colocar minha atenção em outra coisa. Então, num quadro de tag, eu tento colocar minha atenção, não vou fazer uma comida, ou eu vou comer, ou eu vou fazer uma outra coisa, né? Então, eu tento tirar o foco daquele pensamento, daquela preocupação que me gera ansiedade. Tentativas de distração, então eu vou ver o Netflix, eu vou ver o Facebook, o TikTok, o WhatsApp, enfim, então eu tento me distrair. E a supressão do pensamento, eu não quero pensar. Então, isso é muito comum num quadro de toque, por exemplo, né? Vem o pensamento intrusivo, eu vou matar meu filho, meu Deus, isso é um absurdo, não posso pensar nisso. Então, tira esse pensamento, apaga esse pensamento. E são estratégias que, obviamente, não funcionam, né? E a busca de segurança automática. Então, a pessoa ela vai ativar uma resposta para restaurar a segurança pessoal. Então, ela vai tentar se colocar a salvo da ameaça. Por que eu coloco a salvo entre aspas, né? Porque ela entende como uma ameaça a vida, né? Quando efetivamente não é. Então, essa ativação do modo de ameaça, ela traz todas essas respostas automáticas que, no médio e longo prazo, acabam mantendo o transtorno de ansiedade. Bom, Aline, então você falou que aquilo seriam respostas automáticas desadaptativas. O que seria então uma resposta
construtiva para a ansiedade. O que eu me identifiquei como um quadro ansioso? Ao invés de buscar a segurança, ao invés de evitar ou fugir da situação, ao invés de tentar não pensar sobre aquilo, o que eu posso fazer? Então a gente tem as respostas construtivas à ansiedade. Primeiro, exposição espontânea a situações provocadoras de ansiedade, né? Bom, eu tive um ataque de pânico em sala de aula. Eu tô querendo não ir para aula. Não, mas eu preciso ir quando a gente voltar, né? Não é o caso agora. Uma exposição espontânea a situações provocadoras de ansiedade, prevenção de resposta auto-iniciada, ou seja, inibição de respostas que visam prevenir a ansiedade. Então a pessoa, ela faz alguma coisa para ela se sentir menos ansiosa. Então, por exemplo, a gente ensina muito a respiração diafragmática, né? Mas a respiração diafragmática, ela pode ser uma muleta para a pessoa para evitar um quadro ansioso. Então a gente tem que pensar um pouquinho se a pessoa não está usando isso para uma busca de segurança que acaba mantendo essa ansiedade em médio e longo prazo. A gente também pode ensinar respostas de relaxamento, então o relaxamento muscular, o manejo da respiração e a meditação. Meditação tem sido muito bacana, mindfulness, meditação para manejo da ansiedade. E aí, o manejo da respiração, quando ele é usado para o enfrentamento, para lidar com a situação, então sim, é uma resposta construtiva à ansiedade. E a capacidade de solucionar problemas. Então, por exemplo, no TAG, né, uma coisa fundamental seria, ao invés de eu ficar preocupado e não agir, o que eu posso efetivamente resolver, o que eu posso efetivamente fazer. Então aí um foco na solução de problemas é fundamental. Outra questão dentro do modelo cognitivo é a reavaliação realista da ameaça e da vulnerabilidade pessoal, ou seja, aquilo que eu tô catastrofizando, a maneira como eu tô vendo a ameaça é realmente como ela é, eu não tô exagerando a proporção da ameaça e eu realmente não tenho recursos para manejar, para lidar com essa situação. Eu já enfrentei situações difíceis antes e consegui lidar com isso. Então, essas reavaliações, essas análises mais racionais, elas me ajudam a ver de uma maneira um pouco mais realista o nível potencial de ameaça e a minha vulnerabilidade pessoal efetiva. Então, nos próximos vídeos eu entro com os transtornos de